Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí um pouquinho adiantado no horário, dado um pequeno contratempo, mas sem perder mais tempo, vamos nos colocar de pé, vamos orar e dar início à nossa terceira aula das epístolas. Deixa eu ver, ele está apagado certinho. Santo Deus e Pai, muito obrigado por nos permitir estar uma vez mais na Tua casa, na Tua presença e poder uma vez mais estar reunidos para estudar e aprender a Tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que tem se esforçado, se empenhado para que não perca nada daquilo que o Senhor tem nos oferecido através da revelação da Tua palavra. Nos abençoe de uma forma especial também nesta noite. É o nosso pedido, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Não podemos perder tempo. Aliás, precisamos remi-lo e muito. Já falamos da Epístola de Paulo aos Romanos. Na semana passada, falamos sobre as duas Epístola aos Coríntios e também a Epístola aos Gálatas, e hoje começamos aí com a Epístola aos Efésios. Aqui uma imagem aí da cidade de Éfeso. Então vamos lá, as cartas, ou a carta aos Efésios é conhecida também como a carta das armas espirituais. Principalmente pelo capítulo 6, que traz-nos aí uma revelação específica sobre a armadura de Deus. A cidade de Éfeso, é sempre bom lembrar que ela faz parte aqui uma espécie de meio círculo das 7 igrejas da Ásia que receberam as cartas escritas por João, naturalmente por ordem de Jesus, as 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso é a primeira delas, vem Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A cidade de Éfeso foi 2 vezes visitada pelo apóstolo Paulo. Paulo esteve nessa cidade ao final da segunda viagem missionária e retornou para um tempo maior no início da terceira viagem missionária. Então aí a primeira vez, uma rápida passagem por ocasião da segunda viagem missionária, e ele deixa o casal Áquila e Priscila para tomar conta do trabalho que estava iniciando ali na cidade de Éfeso. Depois então ele retorna na terceira viagem missionária e ele permanece por cerca de 3 anos solidificando esta igreja na cidade de Éfeso. Isso aí está relatada em Atos 18, 23 até capítulo 21, versículo de número 17. Então aqui uma imagem assim um pouco mais ampliada para entendermos o continente asiático, a Europa, aqui abaixo a África, e Éfeso está aqui então bem ao lado ali, margeando o mar Mediterrâneo, na região chamada de Ásia Menor. Vamos fazer uma breve análise da igreja de Éfeso. O pastor que foi por Paulo designado para pastorear a igreja de Éfeso é o conhecido pastor Timóteo. A cidade de Éfeso notabilizou-se religiosamente como palco central de 2 divindades. Assim como nós falamos da cidade de Corinto, tinha também 2 divindades, que era Afrodite e fugiu-me agora o nome da outra divindade de Corinto que nós falamos. Diana, que é a mesma, aliás, Diana é aqui de Éfeso. A de Corinto era Afrodite, também era conhecida, aquele lá que parece
o anjinho com a flechinha, né? O Cupido. Depois eu lembro aqui e passo para os irmãos. Mas vamos aqui. As duas principais de Éfeso era Artemis. Artemis é o nome grego. E os romanos chamavam de Diana. É a mesma. Artemis e Diana. A diferença é que os gregos chamavam de Artemis e os romanos de Diana. E a divindade masculina, Dionísio, que os romanos chamavam de Baco, ou Bacos, a divindade do vinho, das festas, das orgias, das folias e do prazer no mundo grego. Então nós temos aí também duas divindades dentro da mitologia grega, que foram bem recebidas e assimiladas dentro da cultura romana, lembrando que o império vigente na época era o romano. Então são as divindades gregas que tinham os nomes romanos, como estamos vendo aqui. Artemis, que era chamada de Diana, e Dionísio, que era pelos romanos chamado de Baco. Aqui algumas estatuetas, estátua da deusa Diana na cidade de Éfeso. A Diana para os romanos, Artemis para os gregos. Isso aqui é uma imagem dessa pseudo-divindade, não é? Uma imagem tradicional de Diana ou Artemis. Estatueta tradicional que era adorada, Diana ou Artemis. Bom, temos aqui uma imagem também dos restos do grande templo de Diana ou Artemis, que fora reconhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana na cidade de Éfeso. Era uma grande construção e que tinha uma importância também muito grande dentro do culto pagão que era prestado a esta divindade na cidade de Éfeso. Aqui umas outras imagens. Lembrando que nós temos templos e até outros prédios públicos modernos pelo mundo afora que lembram muito essa imagem do grande templo da deusa Diana de Éfeso. É uma imagem, uma arquitetura muito comum e com certeza sua inspiração advém aqui do templo de Diana. E o Dionísio ou Baco, a divindade do vinho, da bebida, das orgias, que também era reverenciada na cidade de Éfeso. Daqui nós compreendemos a razão pela qual Paulo se utiliza da expressão embriaguez com vinho, ao invés de fazer uso do vinho para se embriagar. Os cristãos que não mais cultuavam a Dionísio ou Baco e, portanto, não mais deveriam se embriagar com vinho, mas ao contrário deveriam priorizar a busca do enchimento do Espírito Santo. Paulo utiliza este jogo de palavras, claro que não a Corinto, ou a Filipos, ou a Roma, mas a Éfeso, porque tem tudo a ver com o estilo de vida pregresso dos cristãos daquela cidade. Dionísio ou Baco era conhecido como deus do vinho. Temos aqui também algumas imagens dos restos do templo de Baco na cidade de Éfeso. Paulo escreveu aos Efésios quando ele estava preso na sua primeira prisão na cidade de Roma. E a carta de Paulo aos Efésios é a primeira das 4 que ele escreve de sua primeira prisão. Paulo foi preso por 2 vezes em Roma. Na segunda vez, ele foi decapitado, foi morto. Na primeira vez ele não foi morto não, tá? Só para não ter nenhuma dúvida. Foi morto só na segunda. Na primeira ele foi livre ao final de um período que ele ali esteve preso. Depois foi posto em liberdade. Então uma segunda prisão e finalmente sua decapitação. Então Paulo está aqui, encarcerado em Roma, de onde escreve a Éfeso, ou aos Efésios. 4 cartas paulinas procederam desta primeira prisão de Paulo na cidade de Roma.
a saber, Efésios, estou aqui falando, a próxima que estudaremos hoje ainda, Filipenses, Colossenses também foi escrito da primeira prisão, além da epístola a Filemon. Pois bem, o tema central da epístola aos Efésios está aí, a igreja, o corpo de Cristo. Quanto à profundidade e sublimidade da doutrina, Efésios supera todas as demais epístolas de Paulo. Ela tem sido chamada a epístola do terceiro céu, ou a carta também é conhecida como o evangelho das regiões celestes. Isso é termos que alguns teólogos se utilizam para designar a epístola aos Efésios, dada a sublimidade do conteúdo desta carta. É uma carta extremamente espiritual, essencialmente espiritual, uma carta para cristãos espirituais, para a igreja, e que trata muito da condição da igreja, não no âmbito ou no aspecto terreno, a igreja local, mas no aspecto espiritual celestial, portanto, a igreja invisível. É a carta da revelação do corpo de Cristo. O desejo de Paulo ao escrever a presente carta, Paulo não desejou jamais ver duas igrejas cristãs, evangélicas, degladiando-se, ou seja, uma igreja gentílica, composta de vidas procedentes do paganismo, e outra igreja judaica de pessoas procedentes do judaísmo. Não, Paulo desejava uma igreja, um corpo, uma unidade espiritual. A igreja, na verdade, é isso. Ela é uma unidade. Todas as partes, várias origens, várias histórias pregressas, mas que tem em unidade, ou a sua unidade, o vínculo da sua unidade, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e claro aqui o Espírito Santo. Isto é, Deus e gentios unificados em Cristo, unidos, abraçados em torno de uma só causa, assim como o Salmo 133 diz, é algo comum e consolar que os irmãos vivam em união. Consequentemente, o alvo principal de Paulo, na carta aos Efésios, é a unidade da igreja de Jesus. Paulo conclama os membros da igreja em Éfeso. Perceba, eu vou elencar aqui alguns pontos que Paulo dá, escrevendo aos Efésios, e você vai perceber como é que a temática da unidade está tão presente nesta carta. Paulo fala sobre congregar em Cristo, permanecer junto com Cristo, criar um novo homem em Cristo, possuir um só Espírito, uma só esperança, crer em um só Deus sobre todos. Então, unidade é a tônica da epístola aos Efésios. Unidade. Um outro tema muito importante, que é, diria aqui, exclusivo dentro do seu quesito de portuguesar a unidade, trata de uma forma bem específica a questão dos dons ministeriais, quando ele nos designa no capítulo 4, versículos 11 e 12. Paulo diz sobre Jesus que ele, ou seja, Jesus foi quem deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, quarto grupo, pastores e finalmente doutores ou mestres, dependendo da tradução. Para que Jesus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Terceiro, Jesus deu estes ministros ou pessoas dotadas destes dons ministeriais para a igreja e não o contrário. Jesus jamais deu a igreja para pastor, para evangelista, para apóstolo, pastor, apóstolo, evangelista, enfim, eles não possuem igreja. A igreja é de Jesus. Na verdade, Jesus presenteou a sua igreja com essas pessoas, com essas capacitações, com a finalidade, o próprio
próprio versículo diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a função do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do ensinador, mestre ou doutor, é trabalhar para que a igreja seja aperfeiçoada, para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça, evolua. Este é o objetivo destes ministérios. Então, a igreja não deve trabalhar para o pastor trabalha para a igreja não deve trabalhar para o apóstolo, e sim o contrário. Esta é a proposta bíblica, esta é a proposta do Filho de Deus. Efésios 4, 11, 12, portanto, mostra-nos uma das primeiras grandes bênçãos divinas da igreja do Senhor Jesus nas localidades que representam o corpo dele. Trata-se da classificação dos magníficos dons ministeriais, didaticamente revelados por Paulo e que apontam para as seguintes categorias ministeriais. Vou passar aqui bem brevemente. Apóstolos, está aqui com o original, a transliteração e significado etimológico, né? Então, profetas, evangelistas, poetas, pastores, apóstolos, que são os mestres ou doutores. Vamos ver cada um aqui. A sua função assim, vamos dizer, de uma forma bem objetiva. O apóstolo é aquele servo de Deus que cria um ambiente para que a obra de Deus flua, para que ela se manifeste. É aquele que desbrava, é aquele que inicia um trabalho do zero, é aquele que é enviado, apóstolo, significa enviado, para dar início a um trabalho em um lugar em que ele não existe. Então, a gente fala em apóstolo, hoje em dia, por exemplo, a camarada sai daqui desta igreja local em questão, da Assembleia de Deus, Ministério Alecrim, no município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, Brasil. E ele sai daqui para abrir uma igreja na Pedra do Búzios, 1º de maio, em Santa Rita, em Alvorada, ou seja, os bairros aqui da Redondeza. E ele vai ali e abre um trabalho, se auto-intitula apóstolo, abrindo um trabalho onde já existem dezenas de outros trabalhos. Ele vai começar um trabalho arrastando crentes de outras igrejas e vai se intitular apóstolo. Os apóstolos que nós temos hoje, em sua maioria, começaram trabalhos dividindo igrejas, arrastando membresia de uma igreja e aí iniciando a sua igreja com membros de outra igreja e dizem que são apóstolos. O apóstolo é aquele que desbrava do zero, vai lá no lugar em que Jesus, talvez muito pouco se tenha ouvido falar sobre ele, sobre o Evangelho. Não há índices de cristãos, se há, são índices ínfimos, pequenos, extremamente pequenos, e aí o apóstolo vai lá desbravar. Estou falando do ministério apostólico. Estou falando do título aí que o homem dá para si mesmo. Falando de um ministério apostolar. É aquele, como o apóstolo Paulo, que tinha a preocupação de não pregar a Cristo onde ele já havia sido pregado. Ele tinha a preocupação de anunciar Cristo onde ele ainda não havia sido anunciado. O ministério apostólico. O profeta, ministério profético. Claro que não mais aos moldes do profeta veterotestamentário, mas o ministério é aquele que prega a palavra de Deus revelada, mexendo no coração e na consciência do povo, levando a crer e aceitar a palavra de Deus. O ministério profético. Ou seja, muitas vezes, para não dizer da esmagadora maioria, o profeta é aquele que exerce o ministério profético com a Bíblia aberta, a palavra de Deus revelada, e ele a transmite de maneira a tocar em corações, consciências e trazer as pessoas a aceitar a palavra do Senhor. O evangelista é aquele que convence o povo a converter-se ao Evangelho, optando por Jesus através de sinais e maravilhas. É o pregador que é acompanhado também dos sinais, ele prega o Evangelho acompanhado dos sinais, para que haja conversões
evangelista, pregar ao pecador. O pastor já é aquele que recebe o que foi alcançado, vamos dizer assim, cada um na sua função, o que foi alcançado pelo evangelista, aceitou a Cristo, ele é enviado para aqui, para o pastor que recebe, apacenta o povo que ouviu, creu e aceitou a palavra do Senhor. Agora o pastor vai cuidar dessas ovelhas, desses neófitos. E quem é o auxiliar do pastor nessa tarefa de preparar ou de consolidar esses novos crentes que aceitaram a palavra do evangelista e congregaram-se à fé? Naturalmente, o mestre, o doutor, o ensinador, o que instrui o povo dentro da palavra. Trata-se do servo de Cristo que, através da palavra do Senhor, genuinamente especial e revelado, orientará e direcionará o povo à eternidade futura como Todo-Poderoso. Então, esses detalhes dos dons ministeriais é mais um assunto exclusivo que Paulo trata na carta aos Efésios, porque o tema central é buscar a edificação e o crescimento da igreja para que esta atinja a unidade. E aí nós temos o texto, acredito que mais famoso ou mais conhecido dentro desta epístola, que é quando Paulo trata de forma alegórica, fazendo comparação para um assunto espiritual, que é a batalha espiritual, e aí necessidade da armadura de Deus. Paulo diz: revestivos, isto é, não é vestir, é revestir. Então trata-se de pessoas que já foram vestidas de vestes brancas, são salvas, foram regeneradas e agora estão revestidas da armadura de Deus, ou seja, tomaram posse da armadura espiritual providenciada por Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, ou seja, contra as táticas de ataque e as armadilhas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, isto é, as nossas batalhas da vida com Deus não são travadas contra nossos semelhantes, não lutamos contra outros seres humanos, não. A nossa batalha, ela é sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa expressão lugares celestiais, não entenda como o terceiro céu. A gente falou semana passada aí sobre primeiro, segundo e terceiro céu. As hostes espirituais da maldade estão instaladas entre o terceiro céu e o primeiro onde nós estamos. É aí que eles operam, é aí que eles trabalham, e de quando em quando interferem no mundo físico aqui onde nós habitamos. Então não confundir lugares celestiais. Você já pensava, os demônios estão lá no céu de Deus, na morada de Deus? Não no terceiro, mas lembrando aí, se você não assistiu ou não estava presente na aula passada, dê uma acessada lá no nosso canal do YouTube, da Escola Teológica, na aula da semana passada, que nós falamos sobre o primeiro, segundo e o terceiro céu. Lugares celestiais. Entendamos, Jesus Cristo é o ser celestial com maior distinção na terra, onde ele é representado pela igreja, no sentido coletivo, e por cada membro da mesma igreja no sentido individual. Voltando aí, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, em resumo, nos lugares celestiais. Portanto, diz Paulo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Isso é sério, eu estou fazendo aqui um estudo detalhado do texto, uma exegese do texto, para que você entenda um pouquinho da profundidade do que Paulo está dizendo que a igreja precisa preocupar-se em tomar toda a armadura de Deus, a fim de que tenha condições de resistir, ou seja, se defender com segurança
no dia mau, isto é, no dia do ataque do inimigo, e havendo feito tudo, ou seja, após tomar posse da armadura, devemos ficar firmes, ou seja, mantendo-se inabalável no dia diante do Senhor. A inspiração paulina na revelação da armadura, deixa eu lhe mostrar aqui, está aqui, ó, a espada, o Espírito, a couraça, ou o escudo da fé, melhor dizendo, a couraça está aqui, o capacete. Isso aqui são os armamentos que eram utilizados pelos soldados romanos na época do apóstolo. Não eram essas as ferramentas. Couraça da justiça, cinto da verdade, espada do Espírito, escudo da fé, capacete da salvação, os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Tudo isso aí deveria ser cuidadosamente utilizado, estamos falando aqui espiritualmente, é claro, pelo servo de Deus. Então a igreja, ela é comparada a um exército armado, em batalha, não em passeio, mas em batalha. Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? O som está falhando? Está ouvindo bem, né? É só o retorno para mim que está ficando um pouquinho fraco, mas estando ouvindo todos aí está ótimo. Estais, pois firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, os lombos, lembrando aqui, lembra dos lombos do monarca Belsazar, quando foi escrito na parede com o dedo, né? E aí a Bíblia diz que os lombos dele se relaxaram, se afrouxaram, se enfraqueceram, e os joelhos começaram a bater um no outro. Então, os lombos, o cinto da verdade é que dá o equilíbrio ao corpo, para que ele não fique desequilibrado. Aqui é o ponto de equilíbrio, a verdade, o cinto da verdade, que é a própria verdade do Senhor Jesus Cristo. O cinto prende ao corpo a couraça da justiça, isto é, a justiça de Deus no crente depende 100% da presença de Jesus. Sem Jesus, o crente, ele fica suscetível à prática de ilegalidades. A couraça, portanto, protege o coração, que é a sede sentimental do ser humano, para que ele não seja aqui atingido. Então, a verdade, deixa eu passar mais alguns aqui. A couraça da justiça é uma outra arma de defesa. Couraça, protegendo aí o coração, isto é, uma proteção dos sentimentos do crente, para que ele não seja atacado nos seus sentimentos. A proteção de um cristão não está no nome, nos títulos que carrega ou nos patrimônios que possui, e sim nos atos e palavras corretos e notórios que procedem da sua vida. Deus, ao fazer recomendações de vida a Adão e Eva, jamais revelou-lhes o nome do diabo, apenas recomendou-lhes obediência. Então, quando nós estamos cingidos com a verdade, em obediência, estamos protegidos dos ataques de Satanás, como o uso da couraça da justiça. Está aqui mais uma visão, deixa eu ver aqui, da couraça. Preparados para andar e pisar, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isso é uma outra arma de defesa. Os pés calçados no Evangelho. Isto é preciso ao servo, o guerreiro, tomar posse do preparo espiritual e cultural nos domínios da palavra do Filho de Deus, que é o Evangelho. Então nós temos aqui, calçado, que é uma arma de proteção. Tomando sobretudo, ou seja, principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. O que são dardos inflamados? Deixa eu mostrar aqui. Dardos inflamados, setas de Satanás, tentam nos atingir nos sentimentos, nos pensamentos. Então, o capacete, a couraça, para nos proteger dos dardos, além do escudo, é claro, olha aí, além do escudo, para nos proteger dos dardos, das setas
que o maligno tende contra nós. A fé é o escudo do cristão contra todos os dardos inflamados, ou seja, contra todas as armas de arremesso do diabo, as lanças, os ferrões afogueados, cheios de fogo, chamas, etc., usado pelo maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé. Por quê? Porque sem fé, diz Hebreus, é impossível agradar a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete é uma arma defensiva e a espada, que é uma arma de defesa e também de ataque. Capacete da salvação, o sangue de Jesus protegendo a cabeça do crente, que é a sede do governo do corpo. Tomai também a espada, que é a palavra de Deus, também chamada de espada do Espírito. E aí Paulo encerra dizendo que devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sempre esta tônica de totalidade, porque o assunto trata de unidade, um preocupado com o outro, um orando pelo outro, um intercedendo pela vida do outro, um preocupado em proteger o outro. Unidade, Paulo fala bastante, porque é a tônica da carta, orando em todo o tempo, oração e súplica, vigiando, perseverando, suplicando por todos os santos, é a unidade. Conclusão: servir a Jesus como igreja requer, inevitavelmente, passos antecipados por parte do próprio crente. Para ser igreja de Jesus, portanto, é condicional a cada um tomar essa postura para fazer parte do corpo, fazer parte da unidade. Então a gente encerra aqui esse resumo breve da Epístola aos Efésios. Vamos falar agora, para irmos já ao intervalo, vamos falar antes da Epístola aos Filipenses. Alguns detalhes aqui sobre a carta aos Filipenses. Primeiro destaque que eu faço é que Filipos foi a primeira cidade europeia que recebeu o Evangelho do Senhor Jesus, quando por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Foi ali que ele recebeu a visão de um varão macedônico que, na visão, solicitava que Paulo passasse para a Macedônia e ajudasse aqueles que ali estavam. Então Paulo atravessa, sai da Ásia, entra no continente europeu, pela região norte, que é a Macedônia, e começa a pregar na cidade de Filipos. A gente conhece a história do que aconteceu ali. Paulo sofreu uma resistência terrível, ferrenha, na cidade de Filipos, foi preso, foi açoitado, enfim, o terremoto ocorreu para que a libertação de Paulo e Silas fosse possível. Então são os detalhes em torno da fundação da igreja da cidade de Filipos. Está aqui ao norte da Grécia. A igreja do Senhor em Filipos não somente transformou-se em modelo de fidelidade espiritual nos domínios do ministério paulino, mas também trata-se da única localidade revelada, pelo menos revelada aos leitores neotestamentários, como uma igreja contribuinte em dinheiro para a obra missionária sob a liderança de Paulo. Vocês lembram na semana passada da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, em que Paulo, abrindo o coração pela decepção que teve, pela não acolhida por parte dos coríntios da primeira carta, e Paulo vai falar inclusive que não foi pesado, ou seja, não trouxe nenhuma dificuldade financeira para os irmãos de Corinto, mas pelo contrário, enquanto estava em Corinto pregando aos coríntios, ele era sustentado pelos irmãos de Filipos. Ele recebia contribuição financeira missionária dos filipenses. Então é a única igreja que nós temos assim um relato claro
direto, objetivo de uma igreja que sustentava financeiramente o ministério missionário liderado pelo apóstolo Paulo. Ocasião e data, mais uma carta em que Paulo escreveu lá da primeira prisão. Estava preso em Roma, escreveu de Roma aos Filipenses. O tema desta carta, olha, é uma das mais belas. São 4 capítulos brevíssimos e cujo tom que está aqui de alegria, que é a tônica, você vai ler lá, ele vai dizer várias vezes: estou alegre, alegrai-vos, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então é uma tônica de entusiasmo, de alegria. Mas quem está escrevendo está preso, está sofrendo, mas está recomendando aos irmãos que se alegrem, apesar do seu sofrimento. A igreja tem mais motivos, e Paulo vai mostrar, tem muito mais motivo para se alegrar do que para murmurar. A igreja tem muito mais razão para glorificar do que para questionar. Então, entre o questiona ou adora, adora, porque a igreja tem mais motivo para adorar do que para questionar. De açoitamentos a prisões, Paulo suportou muito sofrimento pela causa de Cristo. Essas provações o ensinaram a viver contente em todas as circunstâncias, uma habilidade que ele incentivou os filipenses a cultivarem. Então vamos observar. O evangelho envolve perdas e ganhos. Isso, na verdade, não combina com certas pregações de prosperidade de nossos dias. Paulo estava preso, privado de muitas coisas, mas certo do seu ganho espiritual. Será que Paulo pensava em um evangelho que lhe proporcionaria riqueza material, uma grande casa, um lindo carro, seu próprio negócio, etc? Será que Paulo entrou no ministério pensando em prosperar? Eu vou ser missionário porque isso vai me dar projeção, eu vou ficar famoso, vou ganhar dinheiro. De modo nenhum. Isso jamais passou pela cabeça do apóstolo, até porque é impossível de ser uma realidade para aqueles dias. Paulo assumia as tribulações e os sofrimentos como fatores naturais no caminho do cristão, e que tudo isso até contribuiria para o avanço do reino de Deus. Na perspectiva de Paulo, sofrimento produzia avanço para o evangelho. Olha o que ele escreveu: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Então isso contentava Paulo, saber que o seu sofrimento redundava em avanço para o evangelho. Então, ao invés de ficar triste com o seu sofrimento, ele olhava através desse viés ou desta lente positiva o crescimento do evangelho. Valia a pena o sofrimento porque gerava avanço para o evangelho. Ele destacou ainda, de modo comemorativo, que sua prisão tinha se tornado oportunidade para evangelizar os soldados romanos. Falamos disso também quando tratamos aqui da Epístola aos Romanos. Ele fala sobre os da casa de César, ele fala sobre a principal corte que cuidava dele lá, que era a corte pretoriana, havia sido evangelizada. Então ele estava contente em saber que a sua prisão contribuiu para que o evangelho chegasse aonde dificilmente chegaria, senão através do seu sofrimento. Era justamente essa oportunidade de testemunhar de Cristo que gerava grande alegria para o apóstolo. Assim, esta carta revela a mensagem eterna de que a verdadeira alegria somente será encontrada em um relacionamento pessoal e dinâmico com o Senhor Jesus Cristo, na garantia de que Deus é capaz de transformar circunstâncias adversas para o nosso bem e também para a sua glória. Para Paulo, Cristo é a soma e a substância da vida. Pregar Cristo, olha aí que
Que frase boa para você registrar. Pregar Cristo era a sua paixão, conhecê-lo era a sua maior aspiração, sofrer por ele era para Paulo um privilégio. Seu principal desejo para seus leitores era que eles pudessem ter a mente de Cristo. Esse era o principal desejo de Paulo. As batalhas da vida cristã. Olha aqui, você que gosta de promessa, olha que promessa maravilhosa. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Paulo chama isso de concessão. Cristo concedeu a nós, além do privilégio de crer nele, nos concedeu também o privilégio de padecer por ele. Na visão paulina, sofrer por Cristo era um privilégio que Deus deu a ele e que ele não permitia que ninguém tirasse isso dele. Ele não fugia do sofrimento, ele não buscava evitá-lo, ele entendia e interpretava o sofrimento como uma concessão de Deus para ele, para que isso gerasse na eternidade, naturalmente, galardão indescritível. E nós sabemos que é assim mesmo que funciona. Uma observação especial a ser feita: a vida cristã evangélica é e sempre será uma grande e terrível batalha espiritual, no contexto de uma grande guerra iniciada lá no Éden. Escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 12, Paulo diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quem quiser viver em Cristo vai passar por perseguições. Em resumo, nos domínios do cristianismo evangélico sempre haverá grandes e terríveis dias, pois a vida cristã exige uma grande e profunda experiência espiritual prática com Deus em meio às adversidades. Devemos cumprir um propósito. Estou aqui já falando da carta dentro do seu esboço. Primeira parte, a segunda, cumprir um propósito. Filipenses 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha esta palavra aqui: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Observemos, a ordenança não é para conquistar a salvação, mas para desenvolvê-la. Lembremos, Paulo está escrevendo para santos que já aceitaram a Cristo e foram separados por ele. Então, não se trata de alcançar a salvação, de ter direito à salvação, de conquistar. Paulo está falando de desenvolver a salvação. O verbo desenvolver tem o sentido de trabalhar até a consumação. No tempo de Paulo, esse termo também se referia a trabalhar em uma mina, extraindo dela o máximo possível de minério valioso. O propósito que Deus deseja que alcancemos é a semelhança de Cristo, para sermos conforme a imagem de seu Filho. A vida acarreta problemas, mas Deus nos ajuda a lidar com eles. Assim como uma mina, nossa vida tem um potencial tremendo e Deus quer nos ajudar a usar esse potencial ao máximo. Então, o segredo do contentamento do apóstolo. Isso aqui é a parte que eu particularmente, eu tenho como a parte chave da epístola aos Filipenses. O segredo do contentamento do apóstolo Paulo. Vamos ver aqui. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4:11. Tem uns versículos aqui mais para frente que todo mundo conhece, né? É o 4:13. É o 13? Acho que é o 13.
posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Mas o contexto do posso todas as coisas está aqui, o segredo do contentamento. Aprendi a contentar-me com o que tenho. O verbo aprender refere-se a aprender por experiência. Esse contentamento espiritual não era algo que ele havia assimilado imediatamente após a conversão. O apóstolo teve de passar por várias experiências difíceis a fim de aprender a viver contente. O adjetivo contente, na verdade, significa contido, calmo. É a descrição de um homem cujos recursos encontram-se dentro dele, de modo que não precisa depender de substitutos externos. A alegria de Paulo morava dentro dele, Cristo. Irmão, isso aqui é chave. Este assunto aqui é chave da Epístola aos Filipenses. Na verdade, eu diria que é chave para uma vida cristã saudável. É entender aonde reside o segredo do contentamento do verdadeiro cristão. Cristo. Paulo estava preso em Roma. As circunstâncias externas, ou as circunstâncias que envolviam Paulo, eram adversas, mas as circunstâncias não alteraram em nada o seu relacionamento interior com Cristo. A felicidade, o contentamento, a alegria, o entusiasmo, enfim, tudo que você pensar de positivo no que tange a realização, a satisfação, tudo isso que você pensar. O de Paulo restringia-se a Cristo e estava dentro dele, então não tinha nada em volta que alterava o relacionamento de Paulo com Cristo. Ele está sendo perseguido, não tem problema, eu tenho Cristo. Estou preso, não tem problema, eu tenho Cristo. Estou sofrendo açoites, não tem problema, eu tenho Cristo. Estou sendo apedrejado, enfim, para Paulo funcionava assim, simplesmente assim. Os fatores externos não alteravam a sua alegria, porque a alegria dele não era se tinha dinheiro ou se não tinha dinheiro, se estava em um bom lugar e confortável ou não, se estava pregando em uma boa igreja ou não, se estava tendo um bom cuidado ou não. Enfim, para Paulo o que importava era o seu relacionamento com Cristo. Se ele está preso, Cristo está sendo glorificado, isso para ele trazia mais contentamento do que está solto e Cristo está sendo envergonhado. Para Paulo funcionava dessa forma, era simples assim, não tem rodeio, e era isso que ele estava querendo fazer os irmãos da cidade de Filipos entender. Vocês não precisam se preocupar comigo, eu estou contente, eu já aprendi a me contentar com qualquer situação, tanto na abundância quanto na escassez, tanto em ter fartura quanto a passar necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo. Eu posso passar qualquer situação, eu posso enfrentar a adversidade, eu posso enfrentar a bonança, eu posso enfrentar a escassez, eu posso enfrentar a prosperidade, eu posso enfrentar tudo, porque Cristo que está em mim é quem me dá força para passar por qualquer coisa. Isso aqui não é um versículo que isoladamente fale de conquista, de posse, de vitória. É um versículo que fala de relacionamento com Cristo. O seu contexto fala. Então a conclusão, a carta aos Filipenses destaca a alegria do Senhor como uma virtude de sustentação da vida cristã. Não se trata de uma alegria passageira ou meramente emocional, mas sim uma alegria verdadeira, pois a presença do Espírito Santo em nós produz uma vida interior que supera todas as nossas adversidades exteriores. Aliás, eu até acrescentaria, muitas vezes, presta atenção nisso, as adversidades exteriores são permitidas por Deus para que a nossa, como está aqui, para que a nossa vida interior, nossa intimidade com Cristo, ela aumente. O Deus permite adversidades para aumentar a nossa intimidade. Às vezes, bonança nos afasta de Deus, adversidades
nos aproxima dele. Então nós estamos preocupados, a nossa carne, em viver em bonança, mas Deus está interessado em que nós evoluamos espiritualmente. E se para eu e você, nós evoluirmos, se for necessário que Deus envie adversidades, eu tenho uma ótima notícia para você: Deus enviará. Dá um glória a Deus aí. Se para você crescer espiritualmente for necessário deserto, fique tranquilo, Deus vai te enviar para o deserto, Ele não vai te privar do deserto. Eis-nos de volta agora para falarmos da Epístola aos Colossenses. Colosso, tem alguns detalhes aqui interessantes. A cidade de Colosso, grande cidade da Frígia, na Ásia Menor, situada a 150 quilômetros a leste de Éfeso, sobre o rio Licos. Primitivamente dominava a estrada de comércio entre o Oriente e o Ocidente, sendo de grande importância em sua época. Então está aqui a cidade de Colosso, está lá naquela região, ali próxima às 7 igrejas da Ásia. Colosso está ali por perto. A Epístola aos Colossenses contém ensinamentos básicos para o povo de Deus e constitui-se em uma grandeza cristológica. Ele tem como tema central aí a pessoa de Cristo. Lembrando que os colossenses estavam sendo atacados na sua fé por um grupo que pregava culto a anjos, duvidava da divindade de Jesus. Então Paulo escreveu aos Colossenses para defender a divindade de Cristo e a sua supremacia. É o tema da epístola. E possivelmente Paulo não esteve pessoalmente na cidade de Colosso, mas a igreja lá de Colosso, ela funcionava na casa de um cristão daquela cidade chamado Filemon, e que foi um convertido pelo ministério de Paulo. Então Paulo escreve à igreja, aos Colossenses, que funcionava na casa de Filemon, e também escreve uma carta específica a Filemon. A carta de Paulo à igreja em Colosso foi escrita durante a prisão romana, e assim como as epístolas a Efésios e Filemon, Tíquico foi o mensageiro que levou a carta aos Colossenses. Então, mais uma vez aí Paulo preso em Roma, escrevendo à igreja em Colosso. Tema, como já antecipei, a supremacia e eficiência de Cristo. Nenhum outro livro no Novo Testamento apresenta mais completamente a autoridade universal de Cristo, ou a defende com tanto cuidado como esta epístola. Paulo declara a autoridade de Cristo de 3 formas: Senhor da criação, superior na igreja como seu Criador e Salvador, e Jesus Cristo é supremo na salvação. Talvez uma epístola que se aproxime um pouco no que tange o assunto da supremacia de Cristo seja a epístola aos Hebreus, mas a epístola também aos Colossenses, ela é extremamente cristocêntrica. Vamos lá, o esboço prático desta epístola. Capítulo 1, doutrina. Quem gosta de doutrina, tem nesta carta aqui um arsenal doutrinário maravilhoso. Capítulo 1, versículo 10. Paulo está escrevendo esta carta com esse objetivo: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha, eu destaquei: andar dignamente, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. 4 atividades básicas do cristão autêntico: andar dignamente. Esse aqui é o cristão autêntico: anda dignamente,
procura agradar o Senhor em tudo, frutifica em toda boa obra, e um cristão autêntico está sempre buscando crescer no conhecimento de Deus. Isso aqui eu falei um pouco esse fim de semana que passou aí sobre isso, falando sobre o DNA, preguei uma mensagem sobre o DNA do verdadeiro cristão, e aí falei um pouquinho sobre esses assuntos aqui. De repente um dia eu prego essa mensagem aqui, já que eu preguei esse fim de semana foi muito longe, então prego aqui qualquer dia essa mensagem. O genuíno cristão, o DNA do cristão, é aquele que anda dignamente. Perpátima é o termo para andar dignamente, isto é, andar de maneira capaz, conveniente, idônea, proveitosa, agradando-lhe em tudo. Esse termo aqui, agradando-lhe, é essa expressão grega aqui, ó, efcaristis, significa satisfazer 100% o Senhor em pensamentos, palavras e atitudes, buscar satisfazer a Deus, produzir alegria ao Senhor, agradando-lhe em tudo. Terceiro, frutificando em toda boa obra. Carpo forundis, que nome bonito, né, para frutificar, ó. Carpo forundis, produzindo frutos no seio da igreja, que produz resultados proveitosos. E finalmente, a quarta característica, crescendo no conhecimento do Senhor, crescendo em conhecimento. Crescer é uma palavra bíblica padrão para o cristão. Pedro escreveu, disse, crescei na graça e também crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui jamais pode sair da vida do cristão, o desejo de crescimento. O cristão deve buscar sempre crescer. Então, para crescer é importante ler a Bíblia, ler bons livros. Tem aqui sugestão de alguns bons livros, ó. Não sei porque que veio parar aqui esses livros. Ajuda a crescer. Meio comercial no meio da aula, né? Sutil, né? Mas olha aqui, o principal, hein? A Bíblia Sagrada, claro, sempre. O ser humano foi criado para crescer de forma saudável em todos os aspectos físico, emocional, moral, cultural, social, espiritual, etc. São integridades que precisam e devem crescer. Pior coisa é a pessoa, fisicamente, pelo menos o seu físico, ela cresce, mas não amadurece, continua criança, bebê espiritual, tem que dar leite para obreiro, isso é a pior coisa que tem que ficar falando de rudimento de fé. Tem que crescer espiritualmente, precisa avançar no conhecimento de Cristo e até mesmo através das batalhas que a vida cristã parece que vem associada à vida cristã, vem no pacote. O crente saudável sempre cresce. Olha aí, o meu povo foi destruído, disse o Senhor por intermédio de Osés, porque faltou conhecimento. Isto é, o povo de Israel nos dias das monarquias rompeu com Deus, optando em celebrar cultos a Baal, apostatando-se, porque jamais conheceu na prática o Deus de Israel. Esse conhecimento é o conhecimento experimental, o conhecimento prático. Perigo, capítulo 2, a defesa da supremacia de Cristo, versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Preocupação de Paulo, tratando da supremacia de Cristo, é para que a igreja estivesse preparada para não ser persuadida por aqueles que pregavam uma mensagem anticristã. Sem a palavra de Cristo é fácil ser enganado pelas filosofias e doutrinas de homens. Paulo ensina a verdade do Evangelho, que é a certeza de boa ordem e da firmeza da fé em Cristo. Paulo lembra da necessidade de continuar andando em Cristo. É Cristo que recebemos ao obedecermos o Evangelho. Se somos radicados e edificados e confirmados na igreja, no pastor ou numa doutrina que ensina coisas que Cristo não ensinou, não temos recebido Cristo. Aplicação, ainda na parte final do capítulo 2.
Sendo que a perfeição é só em Cristo, ela não vem pela lei de Moisés. Falsa humildade, adoração de anjos ou por visões. De fato, qualquer pessoa que não segue somente o que Cristo ensina, nunca terá o crescimento que procede de Deus. Então, precisamos estar erradicados em Cristo. Capítulos 3 e 4, a parte prática da supremacia de Cristo. O que na prática, para mim, o fato de Deus, do Senhor Jesus Cristo ser supremo sobre todas as coisas, o que isso redunda para mim na minha vida prática? Bom, a nova vida vem pela mudança de natureza. Isso aqui é profundo, hein, irmão? A nova vida vem pela mudança de natureza. A mudança de natureza gera mudança de atitude. E a mudança de atitude nos conduz a novas práticas de vida. Uma coisa vai ligando a outra. Esse fim de semana eu estava meio filosófico assim, mas um filósofo cristão, escrevendo lá um esboço aí onde eu fui pregar. Aí eu coloquei a santificação é a estrada pavimentada daquele que atravessou os portais da regeneração e estão seguindo em direção à eternidade. Ninguém entendeu nada, nem eu. Eu repeti umas 4 vezes até a gente entender. Mas quem passa pela regeneração tem que viver em santificação, e a vida de santificação nos conduz à eternidade. Não pode ser quebrado nenhum elo dessa corrente. Aqui é mais ou menos esse sentido. Quem passa pela nova vida, nova natureza, regeneração, ou seja, mudança de natureza, ele precisa mudar de atitude. Isso deve ser demonstrado na vida prática. E a mudança de atitude, como eu disse aqui, conduz a novas práticas de vida. Então não é que as minhas atitudes exteriores têm poder de mudar o meu interior, mas o meu interior, uma vez mudado, tem que gerar novas práticas de vida exterior. Isso precisa ser percebido. Então, olha o que Paulo escreve aí, confesso para vocês, não sei se já disse, se disse, repito, se não disse, digo agora, um dos meus capítulos favoritos dos 1189 capítulos da Bíblia. A Bíblia tem 1189. O capítulo 3 da Epístola aos Colossenses está aí, vamos dizer, no top 5 dos meus favoritos. Esse capítulo é magnífico. E algumas palavras aqui que são extraordinárias. Eu vou até abri-lo. Eu vou até deixar de lado aqui o slide. Eu vou seguir aqui pelo texto. Colossenses. Capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, irmão, essa expressão aqui, ressuscitar com Cristo, isso quer dizer que a pessoa morreu para o mundo e nasceu de novo. Aí Paulo diz assim: se você já morreu para esse mundo e nasceu de novo, o que ele chama aqui de ressuscitar com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Eu acho muito lindo essa expressão, porque você pode de trás para frente, que já que é uma relação de causa e efeito, Paulo coloca isso como condicionalidade. Se já ressuscitou com Cristo, busca as coisas que são de cima. Quem busca as coisas que são de cima é porque já ressuscitou com Cristo. Quem não ressuscitou com Cristo, não busca as coisas que são de cima. Então uma pessoa que não busca as coisas que são de cima é porque não ressuscitou com Cristo. De trás para frente, de frente para trás. Então como é que eu sei que um crente ainda não morreu para esse mundo e não ressuscitou com Cristo? É só ver se ele busca as coisas que são de cima ou se ele busca as coisas que são dessa terra. Porque Paulo coloca isso como condição. Se já ressuscitou com Cristo, então tem que buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E ele vai além. Pensai, versículo 2, nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mais uma vez pergunto:
O que tem ocupado os nossos pensamentos? As coisas do céu ou as coisas da terra? Se são as coisas da terra, é porque ainda não ressuscitamos com Cristo. Se ainda não ressuscitamos com Cristo, é porque ainda não morremos para esse mundo. Precisamos morrer para o mundo, ressuscitar com Cristo para buscar as coisas que são de cima e pensar nas coisas que são de cima. Aí ele vai para o 3. Por quê? Porque já estáis mortos. Já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, ocasião do arrebatamento, então também vós vos manifestareis com Ele, de que forma? Em glória. A minha, a sua, a nossa verdadeira vida vai ser revelada naquele dia, no arrebatamento, quando nossos corpos forem glorificados, a nossa carne mortal for revertida de mortalidade corruptível, de incorruptibilidade, a gente então começar a experimentar a verdadeira vida, a vida eterna. Essa vida está guardada em Cristo, vai se revelar naquele dia. Até esse dia chegar, o que eu devo fazer? Versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificar, fazer morrer os vossos membros que estão sobre a terra. Está falando da natureza carnal. Aí ele vai dar aqui, ó: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo, que tempo? Antes de morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo. Em outro tempo andastes quando vivias nela, mas agora despojai-vos também de tudo. Essa expressão despojar aqui significa tirar do caminho. O que eu devo tirar do caminho? Ira, cólera, malícia, maledicência, palavra torpe. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, judeu, circuncisão nem circuncisão, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Ali ele fala do que eu tenho que deixar, me despojar, e do que eu tenho que me revestir. Devo me revestir benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Vai embora. Se é a parte prática da supremacia de Cristo. Se Cristo é supremo, eu tenho que fazer morrer a minha carne, tenho que ressuscitar com Ele, tenho que buscar as coisas que são de cima, tenho que pensar nas coisas que são de cima, tenho que aguardar a vinda dEle para que a minha verdadeira vida que está escondida nele se manifeste. Enquanto isso eu vou me despojando de ira, cólera, contenda, maledicência, e vou me revestindo de benignidade, de bondade. Irmão, esse capítulo aí, merecia uma aula só para ele, hein? Extraordinário. Está aí, Despojai-vos de tudo, isto é, afasta-te de tudo, pessoas, objetos, fatos, coisas que conspiram contra a comunhão com Deus, atos pecaminosos, desejos, práticas mundanas, desobediências, revelação da palavra de Deus para a sua igreja. Revesti-vos como eleito de Deus, santos e amados. Se deseja a perfeição espiritual, revesti-vos de amor. Conclusão: enfocar o interesse nas coisas celestiais implica necessariamente em rejeitar vícios pecaminosos e cultivar virtudes espirituais. Pecados de satisfação pessoal, comportamento, fala e prejuízo da mente devem ser mortificados de uma vez por todas. Cristo deve governar e ser a meta de vida de todos os filhos de Deus. Amém? Esse aqui é o resumo da Epístola aos Colossenses. E vamos encerrar a aula falando das duas epístolas aos Tessalonicenses. Parece que a gente está acelerado, mas na verdade não. Essas epístolas curtas, 4 capítulos, como é Colossenses, tem o primeiro capítulo de apresentação, o último sempre de aplicação prática, e o do meio, que é o corpo, que é a mensagem central, que é o que eu estou passando. Tessalonicenses, eu poderia falar as duas para vocês, fácil,
sem abrir a Bíblia ou os slides aqui, que ela é muito simples, mas eu vou fazer isso, não vou furtar. Mas pela visão panorâmica que eu apresentar aqui a você, que a nossa intenção aqui na sala de aula, não é detalhar para você uma epístola versículo por versículo, mas eu vou dizer para você o que a epístola diz. Quando você for para a Bíblia e ler, você já sabe isso aqui, você já entende tudo. Tessalonicenses. Paulo foi pregar em Filipos. Lá ele passou por tudo aquilo que a gente já falou, ele precisou sair da cidade, foi expulso. Ele sai de Filipos, ele desce para Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica, ele prega. Muitas pessoas aceitam a fé, lembrando que ele sempre começava pregando nas sinagogas. Prosélitos se convertiam, alguns judeus também, mas a maioria dos judaizantes não se convertia e perseguia Paulo. Ele precisava sair com aquele grupo da sinagoga, montar uma igreja, geralmente reunidas em casas, e ali ele ia ensinando aquele povo, doutrinando, explicando o evangelho. A igreja estava ali. Em Tessalônica, ele foi perseguido pelos judaizantes, precisou sair rápido, foi para Bereia. Em Bereia ele teve uma recepção um pouquinho mais ordeira, vamos dizer assim. Os crentes de Bereia, os irmãos de Bereia, eles conferiam tudo na palavra, se o que Paulo falava era daquele jeito. Mas quando o pessoal de Tessalônica soube que ele estava em Bereia, foram até Bereia atrás dele. Ele teve que sair e descer para o sul da Grécia, na região de Atenas. Aí pregou em Atenas, de Atenas pregou em Corinto, depois seguiu a viagem. Mas o que você precisa saber? Ele fundou uma igreja e ficou muito pouco tempo nessa igreja, muito pouco tempo. Diferentemente de Corinto, que ele ficou 18 meses, 1 ano e meio, Éfeso, ele ficou 3 anos, e em Tessalônica, até onde se sabe, ele ficou algumas semanas. Então imagina o que é você fundar uma igreja, ficar nela poucas semanas e ter que partir. Você deixa a igreja cheia de dúvida. E quais eram as dúvidas dos tessalonicenses? Escatológica. O primeiro capítulo tem a ver, ou melhor, a primeira epístola tem a ver com a questão da ressurreição. Tinha gente em Tessalônica, crente, que morreu, e os que estavam vivos pensavam assim: bom, se ele morreu, ele não vai ser arrebatado. Morreu, a gente tem que estar vivo para poder receber a promessa. Era o pensamento. A gente hoje, quase 2000 anos depois, parece ignorância. Mas pensa o que é você ser membro de uma... a gente é membro de uma igreja há 10 anos, vai a culto 2, 3 vezes por semana, e todo mundo tem dúvida sobre escatologia. Imagine você ser membro de uma igreja há poucas semanas, você não ter Bíblia, ninguém tinha Bíblia para ler, livro, internet e tal. As dúvidas escatológicas eram normais. Então a primeira epístola ele escreveu para explicar sobre arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois aquele, tal, etc. Pessoal, ok, entendemos. Só que a primeira epístola deixou uma outra dúvida agora. Mas vem cá, a gente passa pela tribulação ou não passa? O anticristo vai ser manifestado antes do arrebatamento ou depois? Aí ele escreveu a segunda epístola para falar do quê? Da manifestação do anticristo, da vinda e do momento exato do arrebatamento, que é antes da manifestação do anticristo. Resumo, as duas epístolas, assunto escatológico. A primeira, tema central, arrebatamento. A segunda, tema central, manifestação do anticristo. Vou passar aqui, você vai observar isso aí tranquilamente. Tessalônica, hoje, Salônica, ainda é uma cidade da Macedônia, um continente europeu. A chegada de Paulo a Tessalônica deu-se por ocasião da segunda viagem. Face à forte perseguição dos judeus, Paulo foi obrigado a retirar-se de Tessalônica. Já falei isso aí. Na coletânea bíblica, esse detalhe aqui é interessante. Na ordem canônica em que os livros aparecem na Bíblia, primeiro aos Tessalonicenses é a oitava epístola no rol das cartas paulinas. A gente está aqui na 8ª. Entretanto, 1 Tessalonicenses foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele a escreveu por ocasião da segunda viagem missionária, quando encontrava-se na cidade de Corinto.
Eu te falei, ele saiu de Tessalônica, foi para Bereia, de Bereia para Atenas, de Atenas para Corinto, de lá ele escreveu a primeira e a segunda. Foram as primeiras cartas do ministério do apóstolo Paulo. Só que na Bíblia elas não se encontram por ordem de data, mas por ordem, a ordem canônica é outra. Então Paulo estava aqui no sul, que é a cidade de Corinto, escreveu lá para o norte, para a cidade de Tessalônica. Ambas escritas de Corinto, e aí em volta do ano 50. Corinto, Tessalônica. Daqui do sul da Grécia para a região norte, Macedônia. Tema. O tema desta epístola é quádruplo. Primeiro, confirmar os novos convertidos quanto às verdades básicas já lhe ensinadas. Por que Paulo precisava confirmar? É fácil entender. Ele ficou pouco tempo ali. Precisava falar mais alguma coisa por epístola. Segundo, exortá-los a uma vida de santidade pessoal, agradável ao Senhor. Terceiro, confortá-los em relação àqueles que já haviam falecido. E, finalmente, ensiná-los a respeito da sua própria esperança quanto à vinda do Senhor, ou seja, o arrebatamento. Então, Paulo trabalha o fortalecimento da fé, reafirma a necessidade de viver em santidade, tranquiliza ele em relação àqueles que morreram em Cristo, não perderam a promessa porque morreram, e explica então sobre a promessa do arrebatamento. Então vamos lá, o esboço prático da primeira epístola é esse aqui. O capítulo 1, que é o capítulo introdutório, Paulo faz aí um breve resumo da fundação da igreja em Tessalônica. No versículo 5, Paulo revela que o evangelho de Jesus chegou em dois aspectos a Tessalônica. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo tem muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então, o evangelho que Paulo pregava era a manifestação da palavra e também do poder, os dons espirituais. Versículos 7 e 8, ainda do primeiro capítulo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis, no norte Macedônia e no sul Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Uma igreja que teve pouco tempo de discipulado, mas que tinha uma fé robusta, a ponto de ser exemplo na região. Paulo destaca isso. Não há repreensões, basicamente não há repreensões aqui na carta aos Tessalonicenses. Há esta expressão de louvor pela conduta deles e o ensinamento doutrinário que a gente vai falar na sequência. Passa esse aqui. Capítulo 2 apresenta Paulo exercendo o ministério de evangelista missionário junto aos Tessalonicenses. Os serviços de missões chegaram a Tessalônica através de Paulo, entretanto, foram muitíssimas dificuldades enfrentadas pelo apóstolo e pelo fiel companheiro Silas. Os argumentos de Paulo geraram crises religiosas incontroláveis nos domínios do judaísmo. É o que eu falei. Paulo lembrou que ele foi perseguido pelos judaizantes por causa da palavra de Deus. Por essa razão ele precisou se retirar rapidamente da cidade. O capítulo 3 apresenta Timóteo como o enviado de Cristo à igreja em Tessalônica. Então Timóteo foi o enviado. Paulo solicitou que ele retornasse para ver como estava a igreja e trazer notícia para Paulo. Provavelmente foi Timóteo que trouxe as questões que Paulo respondeu através das epístolas. Então Timóteo é esse mensageiro aí. Então, de Atenas, a bela capital da Grécia, Paulo enviou Timóteo a Tessalônica em busca de notícias animadoras da igreja. Certamente a curta estada de Timóteo em Tessalônica não foi nada agradável a esse fiel escudeiro de Paulo, por causa da perseguição dos judaizantes. Timóteo precisou sair rápido também de lá. Capítulo 4 revela a mais completa mensagem do arrebatamento da igreja no Novo Testamento. Nota: Paulo fala do arrebatamento dos cristãos em vida e dos que já dormem no Senhor, isto é,
aqueles que encontram-se no paraíso. A preocupação dos Tessalonicenses era que quem morreu perdeu a promessa. Então a gente tem que ser Highlander. Se Jesus demorar, tem que ficar vivo, senão, imagina. Mas é interessante, a igreja de Tessalonicenses, enquanto igreja, a de Tessalonicenses e a de Filipos, elas, para mim, assim, são exemplares. A de Filipos, pela sua disponibilidade em ajudar financeiramente o apóstolo, seu desprendimento, a sua alegria apesar das adversidades, um exemplo extraordinário. E a igreja de Tessalônica, porque eles só pensavam no arrebatamento. A conversa entre eles era só arrebatamento. Quando Paulo repreendeu, teve uma ocasião que Paulo precisou repreender alguns irmãos na igreja que estavam vivendo ociosamente. Eles pensavam assim: para que trabalhar? Jesus já vai voltar, não vai dar tempo nem de eu pegar minha aposentadoria. Pararam de trabalhar. Aí Paulo: opa, não é assim não. A volta do Senhor não será assim, pode ser que tarde. Enquanto isso, vai fazendo seus bicos aí, não para não. Ele usa uma expressão: quem não trabalha não coma. Que se você não quer trabalhar, então não seja pesado ao irmão. Fica de casa em casa porque não trabalha. Mas até nesse sentido é porque eles estavam esperando Jesus. Estavam crentes mesmo que Jesus ia voltar a qualquer momento. Quem morria, eles: ih, meu Deus, esse aqui morreu, e agora? Jesus vai voltar. E ele só pensava em arrebatamento. Quando Paulo escreve aqui o capítulo 4 sobre o arrebatamento, ele termina a explicação usando a seguinte expressão: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Ou seja, a mensagem do arrebatamento para os crentes de Tessalônica deixavam eles consolados, ficavam assim mais tranquilos quando ouviam a mensagem de arrebatamento. Então é uma igreja que tinha mente no céu, só pensava em ir embora para o céu. Tem esse lado positivo, você vai perceber quando lê tanto a primeira quanto a segunda epístola. Então aí é essa nota dominante. Na revelação do Espírito de Deus a Paulo, os Tessalonicenses, os santos que já descansam no Senhor, que estão no paraíso, aparecem como a primeira colheita da dispensação da graça. Primeiro os mortos, depois os vivos. E aí no capítulo 5 é reservado para advertências do apóstolo quanto ao dia do Senhor, que segundo a palavra profética começará logo após o dia de Cristo. O dia de Cristo é o arrebatamento, o dia do Senhor é a grande tribulação. Então primeiro o dia de Cristo, depois o dia do Senhor. Logo a igreja ela é arrebatada no dia de Cristo, ela não passa pelo dia do Senhor, que é o dia do acerto de contas do Senhor com os infiéis, a grande tribulação. Paulo explica isso aqui detalhadamente também no capítulo 5 da primeira epístola. Nota especial: o dia de Jesus Cristo é para a manifestação do arrebatamento, o dia do Senhor, da vingança do Senhor contra poderes terrestres. Conclusão: a igreja trabalhava aguardando a volta do Senhor Jesus. Pergunto: o que é que esperamos enquanto trabalhamos para o Senhor? Aliás, devo perguntar até se de fato trabalhamos, né? Mas se trabalhamos, o que é que nós aguardamos enquanto trabalhamos? Reconhecimento de pastores, posições eclesiásticas, elogios, aplausos, holofotes, enfim, esperamos o quê? A igreja de Tessalônica só queria saber de uma coisa: arrebatamento. Só queria saber de ir embora, sair daqui e estar para sempre com o Senhor. Segunda carta, a dúvida persistiu em relação ao momento do arrebatamento. Esse é um assunto que a gente vai trabalhar bem também lá no nosso próximo e último livro, que é o do Apocalipse, sobre a questão do arrebatamento, as linhas de interpretações pré-tribulacionista, meso-tribulacionista e pós-tribulacionista. Havia essa dúvida: a gente é arrebatado antes, depois, durante, em que momento?
Os convertidos tessalonicenses estavam perturbados em virtude de boatos que diziam que as perseguições que eles estavam sofrendo eram aquelas do grande e terrível dia do Senhor. Tendo sido ensinados por Paulo a esperar o livramento no dia de Cristo e a nossa reunião com ele, daí a necessidade da segunda carta para explicar a confusão. E é compreensível isso. É compreensível. Até a gente às vezes dá uma analisada no mundo em que vivemos e a gente para e pensa: será que a gente já não está na tribulação? Não, porque o negócio está feio demais aqui, eu acho. Ou será que Jesus voltou, levou só meia dúzia de crente fiel mesmo e deixou o resto aqui para ser provado um pouquinho mais no fogo? Assim a gente fica questionando. É claro que teologicamente, biblicamente não, mas você faz uma análise circunstancial e fala: meu Deus, a tribulação não começou e o negócio já está feio desse jeito. Hoje a gente passou algumas horas aí sem água. Primeira coisa que pensa: meu Deus, e na tribulação? Vai ficar sem água do mar, sem água do... Meu Jesus, eu quero ir embora, eu quero ser arrebatado, não quero ficar aqui não. 4, 5 horas sem água, já aquele desespero, é briga. Se der 48 horas sem água, é difícil até morte por causa de um balde de água. Vizinha se desinteligência por causa do balde de água. É meu, não é meu, é meu e tal, vou dar na sua cara, é meu e pá. Imagina a grande tribulação. Então os tessalonicenses ficaram pensando: a gente está sendo perseguido, massacrado, será que Jesus já levou a igreja, a gente está aqui sofrendo? Paulo escreveu para ensiná-los sobre isso. Os tessalonicenses, após a mensagem de Paulo a respeito do arrebatamento da igreja, ficaram preocupados, confusos, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Portanto, a segunda carta de Paulo à igreja em Tessalônica é uma epístola de esclarecimentos escatológicos. Assim, considerando o conteúdo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda trata-se de uma continuação da primeira epístola. Nós temos aqui maiores detalhamentos desse assunto. Observação: a escatologia paulina das duas cartas. O arrebatamento da igreja, Jesus é primário. A manifestação do anticristo na terra é posterior. Primeiro vem o arrebatamento da igreja, depois vem a manifestação do anticristo. Já tinha gente aí chamando até candidato a presidente de anticristo, né? Uma pena que eu não vou... Deixa pra lá, não vou fazer plataforma política aqui não. Esboço prático da segunda epístola aos Tessalonicenses. Saudações paulina, capítulo 1, capítulo 2 e 3, instruções à igreja e advertências. Então, primeiro, o dia de Cristo, arrebatamento. Depois, o dia do Senhor. Segunda carta: a manifestação do anticristo será precedida por um período de tempo apóstata na terra. Quando a gente fala de apostasia, está aqui, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e então, ou na sequência, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Observação trágica: a apostasia e a iniquidade juntas darão as boas-vindas ao anticristo, o filho da perdição, quando por ocasião da edificação da grande tribulação. Paulo, escrevendo no versículo 7 do capítulo 2, diz: porque já o mistério da injustiça opera, há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Aí aquela dúvida: de quem Paulo está falando? Quem é que resiste ou impede a manifestação do anticristo? Quem é que será tirado para que então o anticristo se manifeste? Aí a igreja, Espírito Santo, por aí, enfim, o Espírito Santo vai levar a igreja e o homem do pecado se manifestará. Agora, irmãos, é óbvio, se a igreja vai ser arrebatada, exemplo, se a igreja vai ser arrebatada amanhã, pergunto a vocês: hoje,
o anticristo já está na terra? Se a igreja fosse arrebatada amanhã, ele já estará na terra hoje? Já. A questão é a sua manifestação. Assumir o poder, ascender o poder, domínio. Porque se a igreja for arrebatada hoje, amanhã, e o anticristo ainda vai nascer, para chegar à idade madura, são só 7 anos. Então ele já estará na terra. Logo, se eu espero o arrebatamento para hoje, eu tenho que supor que o anticristo já está por aí, mas não que exercerá poder e domínio antes da retirada da igreja. Há um que o resiste, está resistindo a ele, impedindo a ação dele. Quando for tirado, aí ele tem liberdade de atuação. Então, isso é óbvio. Se a igreja for arrebatada, o anticristo já se manifesta. Então, no período do arrebatamento da igreja, é o período que o anticristo já estará na terra, porém, sem possibilidade de se manifestar, porque o mistério da injustiça já opera, mas há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. O mal e o engano que o homem do pecado representa já existem no mundo. João afirma que há muitos anticristos em ação no momento. Quem se opõe a Cristo e à sua igreja e procura enganar os outros para que adorem falsos deuses é contra Cristo, e nesse caso é um anticristo. Tá? Estou falando assim no sentido de oposição a Cristo, não artigo definido, o anticristo. Um anticristo. Hitler foi um anticristo. Antíoco Epifânio, apesar de ser antes de Cristo, mas ele é tido como anticristo do Antigo Testamento. E outros que se opuseram a Cristo, à igreja, Stalin, Lenin, o comunismo, por aí vai. São sistemas anticristãos, anticristo. Então, nesse sentido, mas o homem do pecado, o anticristo, ele vai demorar, não sei, ou não, para se manifestar, diga. Ele tem ascendência judaica. Hã? Não, tem judeu no Brasil, né? Mas probabilidade é mínima. Hoje é mínima. Mas se para a manifestação do anticristo levar ainda que seja 10, 20, 30 anos, em que posição mundial o Brasil vai estar exercendo nesse período? Enfim, hoje não seria razoável pensarmos dessa forma. Ele tem ascendência judaica, tanto que vão acreditar, tratar-se dele como o Cristo, o Messias, mas na verdade ele não é. Exato. Ele vai querer se assentar no trono em Jerusalém, na verdade, no Santo dos Santos, profanar o santuário e exigir adoração, mas a sua influência em questão política é mundial. E naturalmente ele vai ser uma pessoa. Bom, a gente vai falar dele um pouquinho mais no Apocalipse. Aqui Paulo, ele dá alguns detalhes sobre o anticristo. Eu vou falar já aqui, ó. O que agora o resiste, a gente já falou. Vamos falar aqui, ó, principais aspectos do iníquo. Olha como Paulo chama: homem do pecado, filho da perdição, opositor, inimigo de Deus, usurpador, plagiador, o iníquo, o eficaz de Satanás, milagreiro mentiroso, o enganador, o obreiro do erro. São as características dele. Últimas revelações paulinas nessa epístola escatológica: mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Esta é a maravilhosa promessa de Deus para a sua igreja fiel. Conclusão:
o cristão precisa tomar especiais cuidados com os enganos religiosos que precedem a manifestação de Jesus para arrebatar a igreja. Existem movimentos religiosos, seitas, templo disso, templo daquilo, obreiros com patente de vice-deus, teologia de uma prosperidade que atropela todos os demais outros aspectos da teologia bíblica, etc, etc. São empreendimentos capazes de plagiar a obra do Senhor, mas sem manifestação alguma de vida espiritual plena, que só pode ser encontrada no Espírito de Deus. São fatos e elementos que ilustram a montagem do palco da grande tribulação para a atuação do anticristo. Cabe ao